advocacia não é mais apenas técnica, é estratégia, posicionamento e solução. Nossa convidada de hoje é a doutora Margarete Tátia Castelo Branco, advogada, sócia administradora da Sociedade Unipessoal de Advocacia, idealizadora do projeto Sem Venha, Vozes da Advocacia, com atuação voltada à advocacia e estratégia e à promoção de uma nova visão do direito, alinhada a demandas contemporâneas e ao modelo multiportas. E, além do mais, ela é premiada no CNJ com Conciliar é Legal. Hoje não é apenas a estreia de um podcast, é o início de uma conversa que a advocacia precisa ter. Se você acredita que o direito se resume ao processo, talvez você esteja olhando apenas para uma parte do cenário. Eu sou Ívila Dias e este é o Sem Venha, Vozes da Advocacia. Sejam bem-vindos. Doutora Margarete, sendo bem sincera, sem venhas, você acha que a advocacia mudou mesmo? Ou a gente que demorou para perceber essa mudança que vem acontecendo na advocacia? A advocacia ela mudou numa velocidade muito dinâmica. E nós, enquanto advogados, quando saímos da faculdade, a gente sente esse impacto, porque nós aprendemos apenas a teoria, e a teoria ela diverge totalmente da prática. Né? E muitas vezes a gente não aproveita umas cadeiras que são optativas, por exemplo, como a de solução de conflitos, que nos traz essa segurança do diálogo. O nosso código, em 2015, mudou. Nós ainda estávamos na faculdade. Verdade. Né? E lá já vinha determinando que o primeiro momento do juiz, hoje, numa ação, é enviar o processo para as câmaras de mediação e conciliação, ou então para o Sejusc. Né? E isso, se a gente não consegue se adaptar, não consegue entender o processo, a gente fica para trás. Então, a advocacia, por ser dinâmica, ela também tem que estar atualizada diariamente. Isso é importantíssimo. E fora isso, nós também, enquanto advogados, temos que saber entrar em cada porta. Afinal de contas, o nosso judiciário ele é multiportas, né? E a advocacia é o complemento do judiciário. Isso começa onde? Nos nossos escritórios. E aí, para que a gente não demande tanto o judiciário, nós podemos trabalhar o extrajudicial, sabendo que porta correta entrar. Interessante você falando sobre a questão do código. Nós ainda estávamos na faculdade, né? Porque nós fomos colegas de faculdade, tá, gente? Até vou deixar claro aqui a questão do network, que eu sempre falo. Nós fomos colegas de faculdade e hoje a gente tá aqui, né? Tá conversando sobre a advocacia e tal. E eu me recordo realmente da faculdade que a gente fazia a cadeira e aí tudo mudou. A gente estava estudando uma coisa e de repente mudou tudo. Pode 16. E a gente teve que estudar tudo de novo, o que sabia desaprende. Então, assim, é realmente essa coisa das multiportas, que você tem que aprender de tudo um pouco, tem que se adequar. É isso mesmo. Mas, doutora, quando você olha para hoje, você acha que o jovem advogado, antes, por exemplo, ele não tinha muito apoio, ele passou a ter mais apoio, a jovem advocacia, ou não? Com certeza. Logo quando eu e você saímos da faculdade, nós sentimos isso na pele, né? Os muros ainda eram muito altos e era totalmente uma ordem inacessível, né? A gente não tinha como adentrar esses muros. E com a presidência do Dr. Irinaldo Dantas, esses muros foram baixando. E uma coisa que eu achei muito interessante, que ele sempre falava que ia devolver a advocacia para o advogado. Eu não conseguia entender, mas quando ele chegou à presidência, primeiro com a doutora Vládia e depois, que foi onde deu o boom com a doutora Cristiane Leitão, né, que a advocacia realmente ela foi acolhida, ela foi prestigiada e teve todo o apoio institucional que hoje a gente tem, né, tanto da OAB, como da ESA, como da CAASE. É interessante que realmente o nosso acesso à ordem era muito restrito, né? Você tinha que participar, ali trabalhar em um escritório muito grande, senão você era barrado, você não tinha voz, você não tinha vez, você não tinha, por exemplo, aquele acesso às comissões, como hoje é. Hoje você chega na UAB, tá todo mundo te oferecendo aqui, que são 30 comissões, qual é que você quer participar? Isso. Né? A gente tem a ESA também, que é a ESA com o Dr. Rafael Castelo Branco, que é uma pessoa extremamente acessível, que está ali oferecendo comissão, curso, projeto. Então, assim, se você tem um projeto inovador, ele apoia o seu projeto, ele incentiva que você realmente coloque ele em prática. Sem Venhas foi também, né, eu levei esse projeto para ele disse, doutora, vai dar certo. Então, assim, para você ver que hoje a gente tem esse acolhimento e tem essa força, porque muitas vezes a gente, como advogado,
que está trabalhando, tendo que cumprir prazos, às vezes a gente tem projetos pessoais que a gente deixa ali do ladinho achando que ninguém vai ver, né? E quando você leva isso para a OAB, você sente o entusiasmo, né? E aquela força, diz, olha, é da advocacia, vai dar certo, então vamos lá. Fora isso, a abertura que ele tem, né? Se a gente quiser. A doutora mesmo participou do curso, né? E levou, aliás, levou o curso da doutora Estácio da Advocacia para a OAB. Então, assim, há oportunidades que nós somos vistos, não só dentro da ordem, mas agora como fora, né? Então, isso é importantíssimo para a nossa profissão. E fora isso, a gente tem a CAASSE com o Dr. Cássio e a doutora Chiquinha Castelo Branco, né? Que hoje ela cuida do advogado. Antigamente, a gente não entendia nem o que era a CAASSE. O que é a CAASSE? Né? Hoje a gente sabe que é a Caixa de Assistência ao Advogado. Hoje o advogado que está em início de carreira, que não tem uma condução para ir ao fórum, a CAASSE fornece essa condução. Eu não tenho dinheiro para tirar uma foto, para fazer um post, para colocar no Instagram, né? Para colocar mesmo como vitrine do escritório. Hoje você tem a minha foto na CAASSE. Então, assim, na própria OAB, quando a gente entra, a gente ganha um token. Eu até abri uma caixinha de pergunta que foi interessante, que perguntaram, é verdade mesmo que ela usar o token para advogado início de carreira? Eu digo, sim, gente, é verdade. E você tem um acolhimento também do doutor Davi Sombra, que é o nosso vice-presidente, que é o coordenador das comissões, juntamente com o doutor Rafael Castelo Branco. Então, assim, as comissões da OAB, eu costumo falar que ela é o coração, né? É o que faz a OAB pulsar, tanto de forma interna como externa, porque ela trabalha com esse duplo viés, né? De ajudar o advogado, né? A gente tem a Comissão da Mulher Advogada, que também faço parte, tem a Comissão de Mediação e Conciliação, tem a Comissão de Direito de Família, Comissão de Direito Sucessório. Então, assim, são as que eu sou mais vinculados, né? Que eu tenho mais expertise nessas áreas, então eu procuro me filiar mais à corrente que eu atuo. E o advogado que chega, ele também tem essa oportunidade, né? E mesmo lá na faculdade, tem a OAB Experience, que é o quê? A faculdade leva o graduado de Direito para conhecer a OAB, coisa que antes não tinha. Então, a gente saía da faculdade, não sabia nem como era que fazia, como era que tirava uma carteira para poder atuar na advocacia. Hoje não, hoje a gente já tem tudo isso, né, que a própria OAB fornece e é maravilhoso. Eu lembro que na minha época, a gente meio que tinha medo de chegar na OAB. Medo, meu Deus, o que é que eu vou dizer? As pessoas vão olhar para mim, a gente tinha aquele receio mesmo, né, de chegar ali, parecia que ali é, sei lá o quê, um ambiente inacessível, a gente tinha, né, e hoje a gente tem esse aparato. É um ambiente leve, né, um ambiente realmente leve, acolhedor. Acolhedor, que as pessoas estão tentando ali te ajudar. Se você chegar com um projeto, se você chegar, olha, quero participar de uma comissão, olha, quero isso, a OAB vai te acolher, a OAB vai abraçar o seu projeto, claro que vai analisar e tudo, mas assim, a gente sente um acolhimento de verdade. E a gente vê também, que eu costumo dizer, eu conheço várias pessoas, já conversei com pessoas que, né, acabam reclamando, porque a OAB não faz isso, porque a OAB não faz isso. Gente, mas muitas vezes são pessoas que não conhecem. Então você precisa conhecer para você poder verificar o serviço, tudo que a OAB oferece. E aí quando você se engaja ali, você não quer mais sair. Porque eu sou suspeita, eu sou apaixonada pela OAB, eu sou engajada, eu gosto de participar, eu fiz amigos para a vida, como é o caso da Margarete, estudei com ela, estamos aqui, né, no podcast. Então, assim, o que eu tenho a dizer conheçam mesmo, né? Isso que você está falando. A gente tem acesso, a gente tem abertura, a gente tem todo um apoio. Então, usufrua, aproveite. É como o doutor Edinaldo sempre fala, né? Sempre falava assim na gestão dele. Ele sempre falava, a OAB é de vocês. Isso. Então, a OAB é nossa. Então, vamos usufruir, vamos participar das comissões, vamos fazer valer, né, gente? É importante. E eu vou falar uma coisa para vocês. A nossa OAB Ceará, ela é diferenciada. Né? Porque o atendimento, ela não para só no interior, não só aqui na capital, ela abrange o interior, ela trata o advogado do interior, que antes era esquecido, como advogado da capital, né? Então, tudo que nós temos hoje, aqui, DIESA, CAASSE, o prédio novo, o interior hoje tem salas equipadas, a gente não, agora eu lembrei das salas dos fóruns, Clóvis Bevilacqua, do Tribunal de Justiça, lá do Altran Nunes.
Então, assim, quem é criminalista? Os parlatórios que foram totalmente modificados. O nosso podcast. O nosso podcast, que nós estamos aqui na Pontes Vieira, gente, gravando. OAB, gente. Isso, gravando o podcast Sem Venhas, aqui na sala da OAB, na Pontes Vieira, que é um cowork. Inclusive, que quem quiser também gravar vídeo, a gente também tem uma sala de vídeo. Olha a importância de uma gestão, né? De realmente aproximar o advogado. E aí às vezes o advogado pergunta, mas o que é que fazem com o que eu pago da OAB, a minha anuidade da OAB, o que é que fazem com isso? É isso aqui, gente, que vocês estão vendo. Fazem construção, fazem prédio, equipam as salas para que a gente, enquanto advogado, possa usufruir realmente daquilo que a gente paga. Então a gente vê na prática o nosso dinheiro sendo devolvido de maneira eficaz e eficiente. E fora isso, a nossa OAB é muito transparente. E o que eu sou mais apaixonada por essa gestão é o diálogo. Né? A gente tem uma presidente que tem diálogo institucional. Maravilhosa. Nós temos presidente da ESA também que dialoga com a advocacia. Nosso vice-presidente, ele dialoga. O Cássio, que é o presidente da CASE, também é tendente ao diálogo. Então isso é muito bom. A gente não vê rivalidade dentro da OAB. Não vê conflito dentro da OAB na nossa direção. A gente vê que todo mundo caminha junto. Que realmente tem os braços, CAASE e ESA, e funcionam como braço. Não funcionam como atrito, não funcionam como cabo de guerra. Isso é importante porque dá segurança para a nossa profissão. Dá segurança de a gente poder, quando a gente tem uma prerrogativa que é desrespeitada, de saber que a gente tem uma presidente que vai lá lutar por ela. Né? Que a gente tem um TED, que a gente tem... Em caso de infração ética e disciplinar, também a gente tem o doutor Sérgio, que é muito eficiente no trabalho dele. E isso é muito bom, é segurança para a advocacia. Com certeza. Eu sou suspeita, como eu digo, né? Eu sou apaixonada pela OAB, pela advocacia, sou vocacionada. Então, assim, eu realmente sou muito engajada e todo mundo que conversa comigo, eu digo, se engaje na OAB, participe. É uma família. A gente tá todo mundo se ajudando, a gente tá todo mundo lutando pelo melhor e tudo, e realmente nós temos, né, o doutor Cássio, o doutor Rafael Castelo Branco, a doutora Cristiane, o doutor Arinaldo também ali. Nossa, Chiquinha! A Chiquinha, o doutor Davi, então nós temos ali um apoio, e o que a doutora Margarete falou, realmente a questão do diálogo, é uma gestão realmente muito vocacionada, muito voltada para o diálogo, isso é importante, né, a gente além de ter acesso, a gente consegue dialogar. Eu não sei se vocês lembram, advogados mais antigos, né? Eu tenho aí quase 10 anos de OAB, a gente não conseguia nem falar com... Nossa, como que você consegue falar com o presidente ali dentro? Você não consegue, né? E hoje, se você chegar, você consegue ter acesso, você consegue conversar, você consegue apresentar um curso, você consegue, numa boa, e é muito bem recebido. Então, assim, nós somos suspeitas, porque nós realmente somos apaixonadas, vocacionadas, mas a gente dá a dica aí para vocês participarem. Isso, enquanto advogados, se aproximem e seja realmente apaixonado pela sua instituição. Porque a sua instituição, ela fala por você, né? E a nossa credibilidade vem justamente dessa força institucional. Se o advogado fala mal da sua casa, realmente ele vai ser recebido de uma maneira totalmente diferente pelo seu cliente. Mas se ele fala bem da sua casa e entende que a sua casa está lhe acolhendo e está lhe abraçando nos momentos que você precisa, com certeza você vai ter o respeito do seu cliente. Doutora, é isso mesmo. Doutora, esse conceito de multiportas, né? A gente tem ouvido muito falar sobre a advocacia multiportas. O que significa na prática exatamente o conceito multiportas? Explica pra gente. A advocacia multiportas, ela foi criada pela doutora Eunice Schlick, que ela é a nossa presidente da Comissão Nacional da Advocacia Multiportas. Foi um movimento que ela trouxe, ela é do direito sistêmico, e como ela entendeu que o direito sistêmico estava se desvirtuando devido a algumas situações das quais o advogado estava virando terapeuta, e não era bem isso que era o ideal dela, né? Era justamente o advogado gestor do conflito, o advogado ser mantido equidistante do saber diferenciar o que é dele e o que é do cliente. Então, assim, foi nesse sentido que ela trouxe a advocacia multiportas. Eu já atuava como advogada multiportas e eu não sabia. Como outros colegas também atuavam com direito, com a advocacia multiportas, mas não sabia. E um belo dia estava eu lá rodando meu feed e vi. Eu digo, gente, advocacia multiportas, o que é isso? Aí eu comecei a ler.
E tinha uma cartilha que ela lançou, cartilha nacional, para quem é importantíssimo o advogado ter conhecimento dessa cartilha, que ela fala das 7 portas. Uma das portas é a porta relacional, outra porta é a emocional. A cartilha multiportas, ela explica justamente como o advogado deve agir num momento de tensão, num momento em que o cliente tira ele do sério, né? E sabendo realmente diferenciar e falar o seguinte: a sua parte jurídica, eu estou aqui e está resguardada. Agora, a sua parte emocional, a gente tem outros profissionais que devem tratar dela. E eu achei isso importante, porque muitas vezes a gente vira o advogado psicólogo. E eu entendo que cada profissão tem que atuar de acordo com o que lhe é regido. Eu, além de advogada, né, eu fiz curso, sou mediadora e conciliadora judicial, sou facilitadora de círculos restaurativos, fui juíza leiga no 3º juizado aqui de Fortaleza. E eu posso dizer, até essa educação multidisciplinar, né, que eu desenvolvi nesse passado tempo, me trouxe esse olhar de quê? Na minha advocacia, quando o cliente está muito emocionado, eu trago a mediação para usar técnicas que faz o que? O espelhamento. Faz ele refletir sobre as questões dele. Quando ele quer trazer a mulher para conversar, a gente pode fazer o cálculo, conversando com cada um individual, para entender realmente a espiral daquele conflito. Aí eu trago, nas questões cíveis, a objetividade dos acordos, né? Trago com a justiça restaurativa a complementação do que a gente não pode fazer na mediação, que é o quê? Fazer com que a família entenda de onde foi que gerou aquele conflito, né? De onde é que veio aquilo, que muitas vezes são círculos que a gente apenas reverbera na nossa família. Então aquele círculo muitas vezes precisa ser quebrado. E a advocacia multiportas, ela traz tudo isso, que você pode transitar tanto nesse núcleo consensual como no processual. Afinal de contas, hoje a gente tem também o que é uma justiça multiportas. Você chega no judiciário, você quer a porta da conciliação? Vai. Você quer a porta da mediação? Vai para a mediação. Você quer uma porta de conflitos complexos? Tem lá. Você quer a porta da justiça restaurativa? Também tem. E se você quer litigar, tem as varas, né? Tem os juizados especiais. Então o advogado ele precisa saber disso. Que é justamente que até o nosso Tribunal de Justiça tem um NUPEMEC que atua com conciliação e mediação. Então, se eu, advogado, não sei em que porta indicar para o meu cliente, eu vou me emocionar junto com o cliente, vou pessoalizar aquele conflito do cliente e o que acontece? O processo vai se arrastar. Porque eu compro a dor do cliente, eu quero me vingar junto com o cliente da outra parte e o processo não anda, né? Então a família sofre, o advogado sofre. Hoje a advocacia, se você parar bem para pensar, ela está doente. Está doente porque ela não sabe gerir justamente a sua carga emocional e ela não sabe gerir até onde pode limitar que o cliente vá. Então, no intuito de trazer o cliente para si, ele acaba absorvendo o que não é dele. E aí a gente começa a adoecer. Interessante essa sua fala, porque você pega o seu conhecimento de mediadora com o conhecimento de juíza leiga, que você tem porque na mediação você tem um olhar, juíza leiga você tem outro olhar, e aí você já tem o olhar ali das multiportas, você consegue identificar exatamente onde é que você direciona o cliente. Isso. Muito bom. Então a importância do advogado se capacitar, porque hoje a gente tem o NUPEMEC que faz, a nossa própria OAB tem a comissão de mediação, nós temos uma câmara de mediação dentro da OAB, que pode trabalhar os conflitos extrajudiciais, e a gente tem que lembrar que a gente tem outras portas no meio extrajudicial. Os cartórios é uma opção para o cliente. No judiciário hoje, porque nós temos muita demanda. Porque a gente demanda muito. Então, se a gente parar para pensar, será que não é importante primeiro o diálogo, eu entender o cliente, e aí, será que isso não se resolve no cartório? Vamos trazer as demandas aqui para o escritório? Porque os acordos que são feitos nos nossos escritórios são extrajudiciais, são títulos extrajudiciais. Então, pode ser executado a qualquer momento também. Então, a gente tem que dar essa garantia para dizer que, olha, você tem um conflito, o seu problema existe, mas a gente tem essas portas aqui que pode solucionar. Agora, entenda, a autonomia da vontade é sua. E é aí que vem a diferenciação. O que é meu, o que é do cliente. Você quer resolver aonde? Eu quero litigar. Explica o que pode acontecer no litígio.
Acontece casos que eu não queria que ninguém soubesse. Mas se a gente for para uma audiência de instrução e julgamento, onde vai haver depoimento pessoal, onde o promotor de justiça vai estar lá e a gente não sabe como é a personalidade do advogado que vai estar do outro lado, com certeza, em audiências de família, muita coisa que não deveria vir à tona virá. E isso causa o quê? Dor, isso causa constrangimento, que muitas vezes as pessoas não querem passar porque está expondo um relacionamento de 10 anos, de 20 anos, de 15 anos. Mas ali naquele momento a outra parte para machucar faz. Então é esse o cuidado que enquanto advogada multiportas eu tenho. Eu analiso realmente o caso concreto e muitas vezes a gente tem a questão social, né, de justamente olhar o conflito e dizer, olha, como é que você quer fazer? Eu gostaria de fazer dessa maneira, mas a orientação é essa aqui. A gente pode resolver dessa maneira, porque se a gente for entrar realmente no litígio, pode ser que no meio do litígio você vai dizer, doutora, eu não aguento mais, porque vai lhe quebrar. E se você está quebrado, você não consegue trabalhar, você vai entrar numa depressão, você vai tomar medicamento, você vai alienar um filho menor. Então, assim, o processo, ele traz muitas vezes uma resolução na sentença, mas a resolução jurídica, não a resolução emocional. Porque além da sentença, às vezes tem um recurso que vai, quando você vê, por exemplo, um pedido de alimentos, você ingressa com um pedido de alimentos com um menor de 10 anos. Você olha, o menor já tem quase 20 anos, já perdeu o objeto, praticamente. Né? Hoje a gente tem a garantia até de o menor, quando fica maior, poder ingressar para rever pelo menos 5 anos daquele que ele perdeu, em tese, né? Mas qual é a perda? É do dinheiro ou da convivência? E até que ponto o judiciário consegue reparar esse dano, né? Isso. A falta de um pai na vida de um filho. Será que numa ação onde a criança realmente é alienada, ela vai passar por uma equipe multidisciplinar, ela vai passar por várias questões? Hoje tem um depoimento especializado do Ministério Público, dependendo do tipo de violência que ela tenha, né? Será que no final ela vai conseguir se recompor de todo esse trauma que ela viveu? Teve um cliente meu que uma vez chegou e disse, doutora, a minha esposa ela não devolveu o meu filho hoje. Eu quero dar uma busca e apreensão. Aí eu olhei para ele e disse, tudo bem, você está falando do seu filho, certo? Se você fosse pequeno como ele e chegasse uma outra na sua porta, lhe pegando abruptamente, ou então derrubando a sua porta e dizendo, agora você vai para a casa do seu pai, como é que você ia se sentir? Aí ele, como assim? Como é que você se sentiria? Claro que eu não ia gostar, eu ia ficar com trauma pro resto da vida. O que é que você quer fazer com seu filho? Aí ele parou, respirou, aí começou a chorar. Aí eu disse, olha, muitas vezes a gente age com a emoção, às vezes a gente acha que ela está querendo lhe punir de alguma maneira, mas isso não é punição. Talvez é o seu filho que não queira voltar. Mas ela não deixa ele atender o telefone. Então vamos fazer o seguinte, é final de semana. Vamos ver se segunda-feira ela não devolve. Segunda-feira a criança estava no colégio. Entende? Então, assim, às vezes a gente tem a responsabilidade social enquanto advogado. E a gente não pode agir no impulso. Doutora, mas está perdendo dinheiro. Às vezes é melhor perder dinheiro do que perder uma família, às vezes uma vida. Né? Porque através de uma situação dessa, ninguém sabe a reação da outra parte. Ninguém sabe como é que essa criança vai se portar. Então, a advocacia multiporta é isso. É compromisso, é estratégia e também esse olhar humanizado, que nem todo advogado tem hoje, infelizmente. Né? E eu aprendi isso justamente por ter tido a oportunidade de ser mediadora judicial, de ser conciliadora federal. Né? Então, assim, me trouxe essa bagagem de humanidade. Porque muitas vezes eu fiz o curso, mas se eu não atuei, eu não sei como verificar, como implementar essas técnicas. É como a gente sair da faculdade. A gente sabe da teoria, quando a gente vai para a prática é tudo diferente. Né? E muitas vezes, além da gente quebrar o cliente, a gente acaba se quebrando também. Por isso que a gente tem cuidado.
Tem que ter muito cuidado. É bem interessante. Eu falo muito dessa responsabilidade social e dessa responsabilidade legal. Eu tive um caso também, a gente como advogada, a gente tem que ler o cliente mesmo, né? Eu tive um caso exatamente parecido no sentido de, era a mãe, né, lá naquela situação ali com o pai, e ela disse, chegou um determinado momento, nós íamos já para o judicial, depois da audiência, não houve a composição, e ela disse, eu não consigo, eu não aguento, meu emocional está destruído. Então eu vou ceder realmente, né? E eu recordo de ela falando isso para mim, chorando, e é verdade, realmente. E aí você tem que entender que a pessoa não tem emocional para aguentar um processo. E você tem que dizer, você precisa ceder, realmente, né? E aí ela cedeu algumas coisas que o genitor estava pedindo, que ela não queria ceder, mas quando ela entendeu o peso do processo em si, ela disse, eu vou parar. Eu vou parar pela minha filha, eu vou parar por mim, porque eu preciso ter paz. E eu disse, é isso mesmo. A autonomia dela foi respeitada por você. Exatamente, eu disse, é isso mesmo, esse é o seu limite. E então, ela não perdeu absolutamente nada aí. Pois é, a gente precisa ter essa responsabilidade. Você não vai colocar o cliente para brigar, você não vai colocar... Você precisa defender o direito do teu cliente, mas se o teu cliente sinalizou que ele não consegue, então você diz, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, vamos ceder isso ou isso, porque senão você vai colocar o teu cliente, muitas vezes, uma criança numa situação como você bem mencionou, né? O pai ali querendo uma busca e apreensão. Já imagina o trauma para uma criança de chegar lá e ter que tirar a força e levar para casa do pai. Eu costumo dizer que os adultos, eles são muito egoístas, né? Eles decidem separar, eles decidem simplesmente viver um outro relacionamento, ou sei lá, qualquer coisa, e tão pouco se importando com o que é que a criança está passando e sentindo. Só que isso aí gera um trauma, né? Gera um trauma. Então, assim, os adultos também, os pais, precisam ter uma responsabilidade com as crianças, porque quem vai sofrer nisso tudo, numa busca e apreensão, numa briga, num divórcio, né, de uma guarda, uma situação, é a criança. São os menores que a gente precisa proteger, né? São as crianças. Então, eu compartilho também e lhe parabenizo já, né, por essa sua conduta, por essa sua postura de conciliação, né, essa sua postura de advocacia multiportas. Olha, eu vou te direcionar para cá, vamos fazer dessa forma, já como uma forma de proteção. Parabéns, doutora, pela sua postura. E só a gente realmente saber reconhecer que, enquanto advogado, nós não temos e nem podemos ter esse peso emocional do cliente, nós já caminhamos muito, né? E é importante até mesmo também, quando o cliente quer litigar, explicar para ele, por exemplo, eu quero me divorciar. O divórcio, gente, o divórcio, ele é uma consequência, porque quando você está no relacionamento, você se relaciona, você namora, aí depois você mora junto, depois você quer casar, porque você quer ter uma família. Isso é natural de todo mundo, né? Existem pessoas que não querem ter, mas no finalzinho, eu tenho colegas que não queriam ter filho de jeito nenhum. Eles dizem assim, rapaz, mas se eu tivesse um filho agora, né? Então, assim, às vezes a maternidade realmente chega, ela nos toca. Nós somos mulheres e, querendo ou não, às vezes a maternidade nos toca, né? E quando ela nos atravessa, é muito maravilhoso. Só que, quando ela nos atravessa, a gente tem que entender que o cuidado, né, dentro do relacionamento, muitas vezes se volta para a criança. E o genitor está ali, que é o provedor, muitas vezes, da casa, e a gente está naquela dinâmica do cuidado da casa, do cuidado com a criança, né? E o genitor está lá, a gente renuncia muita coisa enquanto mulher, porque o homem é o provedor. E aí que quando chega uma situação dessa, de não conseguir mais estar junto, chega assim, meu Deus, eu não queria ir para a justiça. As pessoas chegam tão apavoradas com a justiça. Gente, a justiça é uma formalização. É uma formalização do ato que você fez no cartório. Então, você chega para se divorciar, se você quer ter um novo relacionamento, você tem que formalizar que está divorciado, senão você vai ser bígamo. Então, querendo ou não, embora seja até uma tipificação do Código Penal, que é pouco utilizada, mas é isso. Mas tem muita gente que ele já tem uma namorada, mas ele é casado. São relações paralelas que não se sobrepõem ao casamento. Então, muitas vezes, as pessoas nessa relação paralela acham que vai ser beneficiada por uma possível união estável e não vai. Então, entendam isso também. Quando forem se divorciar, não tenham medo do judiciário. Formalizem esse ato até mesmo para que vocês possam caminhar, né? Viver sua vida. Fora isso, tem a guarda.
Hoje a gente tem 2 guardas compartilhadas aqui. Nós, advogados, a gente é danado para querer inovar as coisas, né? De inventar uma guarda canguru, uma guarda não sei o quê. Não, a gente tem 2 Guarda canguru, guardas. essa eu não sabia não. Nós temos 2 guardas e, assim, depende até mesmo do poder aquisitivo das partes. Porque quando há o divórcio, você perde o poder aquisitivo, tanto o homem quanto a mulher. Então, muitas vezes, a gente, enquanto advogado, a gente não sabe disso, a gente nem procura investigar sobre isso. E aí, quando vê, a gente entra com a revisional de alimentos, por exemplo, e muitas vezes a pessoa não tem nem condição de fazer isso, de poder aumentar o alimento daquela criança. Então, quando você, na advocacia multiportas, você traz esse olhar e diz assim, como é que vocês viviam? Como era o núcleo familiar de vocês? Quem era que bancava as coisas? E a gente começa a entender essa dinâmica. A própria pessoa que muitas vezes entra com a revisional, ela entende que não tem condição do ex-cônjuge pagar. Então, eles mesmos ali, eles se acordam e se acolhem de um jeito, porque um entendeu o outro. Porque também não adianta fazer acordo por acordo, não. Porque se a gente faz um acordo mal feito, gente, são 3, 4, 5 processos a mais depois no judiciário. A gente tem que ter muita responsabilidade nos acordos. Os acordos judiciais, eles são executáveis de imediato. Então, se eu paro de cumprir, eu vou ter que executar. É uma ação. Ah, por causa disso, ela me executou, aí vem o mandado de prisão. Não pago mais. Aí vem o isolamento do menor, porque é culpa. E o menor já fica, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Então, tudo isso interfere dentro do relacionamento. E a gente, enquanto advogado, a gente tem que ter esse olhar. Sabe? No judiciário, eu também sou facilitadora de oficinas de parentalidade. A gente já viu um monte de coisa. Nossa, eu tô passada então, aqui assim, então, assim, é porque eu não gosto de falar. Não, né? Mas tem que falar, é importante. Olha o conhecimento que você Por tá isso que eu fiz o 100 venhas, porque hoje eu tinha a oportunidade de falar. Porque, assim, são conhecimentos que precisam ser realmente difundidos. E a doutora Eunice, ela me destravou um pouco com isso, porque eu fiz uma mentoria com ela maravilhosa. E ela falou, não, você tem que realmente expressar todo esse conhecimento que você tem. Não deixe represado o seu sentimento. Fale realmente o que você tem que falar da maneira correta. Já que você viu, enquanto mediador, você teve a experiência de ver a sociedade num corte, e é um corte feio, e que você conseguiu ver o reflexo também do advogado, você se refletiu no advogado que está numa sessão de mediação e conciliação, que também não foi agradável, né? É aquela história, não quero isso para mim. Então, a partir desse momento, eu mudei toda a minha advocacia, peguei todo esse conhecimento e fui mudando minha advocacia. Meu marido é interessante que ele diz assim, tu nunca vai ficar rica desse jeito. Eu digo, meu amor, eu prefiro ficar como nós estamos e ver as famílias, pelo menos tentando conversar, porque quando você recebe uma pessoa num divórcio, elas nem se olham. Então, quando elas pelo menos saem do escritório, porque eu passei 6 anos como mediadora e conciliadora judicial, e hoje eu não sou mais, eu finalizei acho que foi em abril. E quando eu vi essas pessoas saindo da sala, não teve acordo, mas elas saíram conversando, dizendo assim, não, eu não consigo ter uma convivência com você, você sabe disso, mas o mínimo eu posso falar com você. Ou então pelo nosso filho eu vou falar com você, o mínimo né? eu posso falar com você. Então, assim, para mim aquilo ali já foi perfeito. Porque se você conversa, amanhã eles fazem um acordo. Né? É interessante que quando a gente se divorcia, a guarda compartilhada é uma guarda legal. Então, em tese, se você tiver um amadurecimento, né, você entende o quê? Que você vai ter que discutir educação, saúde, lazer do filho com o marido, sem formalizar. Mas quando vira uma guerra, né, o que acontece? Eu judicializo a guarda. E aí eu quero uma guarda unilateral. Gente, a guarda unilateral, às vezes a mãezinha diz assim, eu estou sobrecarregada, porque eu estou praticamente cuidando de tudo do filho. Mas muitas vezes ela age dessa maneira achando que vai reter a criança para si e vai fazer tudo o que ela quer e não vai precisar mais dar satisfação ao pai. E isso é equivocado. Porque o pai, embora você tenha uma guarda unilateral, existe o plano de convivência. É o melhor interesse da criança.
Então, ele tem o direito de conviver com o pai. E o pai também tem que lembrar que se a mãe não quer ver, ele também não quer deixar ver, ele também não pode dizer que não vai pagar a pensão, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente tem que ter esse amadurecimento no direito de família. Tem que olhar os casos com mais profundidade. Porque senão a gente, enquanto advogado, no lugar de estar ajudando a família a crescer e a solucionar os problemas, a gente vai estar criando problema para a gente e criando um problema bem maior naquele núcleo familiar. Perfeito. Então, e, gente, para finalizar a minha fala em relação à advocacia multiportas, tá, Ivo? Inclusive, o advogado que quer conhecer a advocacia multiportas vai ter um seminário no dia 28 de maio, a partir das 14 horas, lá na ESA, na sala do professor Lisboa, onde a nossa presidente, a doutora Eunice, ela vai estar presente no modo híbrido. E provavelmente a gente vai trazer também outros participantes junto a ela para que ela possa explicar melhor essas 7 portas. Afinal de contas, ela que foi a criadora, né, da nossa cartilha multiportas, tá? E ela vai falar de uma maneira bem simples, de uma forma que o advogado ele vai se encontrar e vocês verão que tudo que ela passar para vocês nesse dia vai fazer muito sentido na advocacia. Perfeito, eu vou estar lá. 28 de maio, a partir das 14 horas, tá? Na sala do professor Lisboa. Perfeito. E antes de finalizar o podcast, o meu agradecimento, nosso agradecimento em especial a Gregory do Iguatemi, na pessoa da vendedora Gleice, que foi a nossa parceira nesse episódio de hoje, a nossa parceira aqui do podcast, nos vestiu com esses belíssimos, né, looks, gente, bafônicos, tá? Diga-se por sinal. Então, assim, a cara da advocacia. Então, Gleice, um beijo, muito obrigada pela parceria. Gregory no Iguatemi, nossa parceira aqui do podcast Vozes da Advocacia Sem Vênia. Muito obrigada. Doutora Margarete, eu quero fazer por último agora para a gente finalizar esse nosso podcast, esse seu podcast, na verdade, né, Sem Vênias. Eu queria lhe perguntar o que é que você acha, qual é o diferencial daquele profissional que ele está estagnado e daquele profissional que tem sucesso. E também queria que você deixasse uma mensagem para os jovens advogados, para os estudantes de direito que estão ali finalizando o 10º semestre, quase adentrando no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu queria que você, por último, deixasse uma mensagem, né, de apoio, de orientação para essas pessoas. Fique à vontade. Primeiro é conhecimento e nunca deixar de se capacitar. E segundo é ter Deus, né? Deus é a base para tudo na nossa vida. Então, muitas vezes vocês vão tremer nas bases. Essa é a palavra correta. E se você não tiver Deus, você não tem essa base. Então, quando vocês estiverem na frente de alguma adversidade na advocacia, ou até mesmo com algum colega profissional, ou na sua casa, de forma pessoal, Deus é a base para tudo. E hoje, como a gente falou anteriormente, a gente tem a OAB como a nossa também base, né? Então, aproximem-se da OAB, participe dos quadros da OAB. É muito importante esse crescimento pessoal e profissional que a OAB nos proporciona. E assim também, a gente vai trazer a nossa visibilidade, né? A gente vai ficar conhecido e é mais fácil até mesmo de você ser um profissional que tem confiança. E a comunicação, né, Ivo? Se você não comunica bem, infelizmente você não consegue ter uma desenvoltura boa também. É verdade. Gente, sobre essa questão da comunicação, eu sou uma das pessoas que mais defendo, né, essa coisa da comunicação, da oratória. Eu trabalho com isso, sou mentora também, então realmente é importante. Comunique-se bem, aprenda a se comunicar. Eu acho que a oratória, muitas vezes, é um dom, mas também é uma coisa que você pode aprender. O advogado, ele precisa se comunicar bem, né? Assim, a gente consegue observar assim, com muita clareza que o advogado se comunica bem, é o advogado que fecha contrato, o advogado se comunica bem, é o advogado que convence o juiz. A comunicação é primordial. Antes era só a lei, você tinha que ter conhecimento de tudo. Hoje você pode ter conhecimento de tudo, mas se você não souber comunicar, você pode perder o processo. Que a gente não quer perder, né? Com certeza. Bom, gente, nós estamos aqui finalizando, né, o lançamento do podcast da doutora Margarete Castelo Branco.
Sem Vênias, Vozes da Advocacia. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui apresentando, lhe entrevistando com muita honra, tá, gente? Dizer para vocês que a doutora Margarete, ela estudou comigo, como eu já mencionei, nós somos colegas de faculdade e cá estamos, né? A importância do network, a importância de você construir ali a partir da faculdade a sua trajetória, que eu sempre falo, onde você passa, você está construindo a sua trajetória. E cá estamos, né? Construindo a nossa trajetória, juntas também. Muito obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz. Gente, para finalizar o podcast, o lançamento de hoje, Vozes da Advocacia Sem Vênias, eu quero dizer para vocês que antes, o início da advocacia, ele era solitário. Nós não tínhamos apoio, mas hoje ele é o quê? Estratégico. Vamos bater o martelo? Gente, se inscrevam no canal, acompanhem a doutora Margarete no Instagram, me acompanhem também, que a gente vai ter um outro episódio, tá? Acompanhem aí. E sejam bem-vindos ao Sem Vênia, Voz na Advocacia. Aqui a gente fala sem filtro.